motivação para isso. Então, já vou começar introduzindo com a minha ideia. Pastor Heber já vai falar de cara, já vai estragar toda a palestra, que eu já vou dizer o que eu vou defender aqui. Eu quero que nós pensemos em culto de uma maneira a inverter um paradigma. O reverendo Felipe falou muito bem ontem sobre como nós pensamos em culto normalmente como uma oferta. E embora o conceito de oferta seja bíblico, e eu defendo que é bíblico, eu vou propor uma mudança de paradigma, como o reverendo Felipe falou ontem, quando ele disse que o culto é primordialmente um movimento de cima para baixo, um movimento de condução divina. Então o que eu quero mostrar é que quando a gente entende culto como uma oferta, primordialmente, nós fazemos algumas coisas em conformidade com essa ideia, que eu acho que não são tão saudáveis. Exemplo, quando alguém começa um culto com uma oração, ele de maneira talvez inconsciente está dizendo que o culto começa ele chamando Deus para participar. Inclusive em igrejas tradicionais a gente chama a primeira oração de invocação. É como se a gente dissesse assim: Senhor, a gente está preparado, o Senhor quer vir aqui, nos dá a alegria da sua presença, nós ficaremos muito felizes, como se fosse uma iniciativa nossa. E esse conceito que nós damos à oração de invocação, ela pode transmitir a ideia de que nós nos reunimos por iniciativa nossa e Deus então vai participar e vai se alegrar, porque nós fazemos de coração, como o reverendo Felipe lembrou muito bem, que é uma oração comum que se ouve nas igrejas, não é? Então, a Bíblia retrata o culto como oferta? Claro que sim. Por exemplo, o Levítico, que é uma normatização cultica da antiga aliança, tem várias ofertas. Malaquias fala de culto muito e fala de ofertas inclusive que eram mal feitas. No Novo Testamento, como o reverendo Felipe lembrou bem, Romanos 12 fala de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e ele explicou bem que isso diz respeito ao culto da vida, mas tem a ver com oferta. Culto solene também, em alguma medida, é oferta. Hebreus 13 deixa isso claro: sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a Bíblia fala de culto como uma oferta. A ideia de oferta não é errada, mas a gente tem perdido de vista aquilo que já foi falado ontem, e eu vou fazer coro hoje, que é o aspecto primordial do culto, a ideia de que Deus é o condutor no culto. Deus é o condutor no culto. Quando a gente enfatiza mais oferta do que a condução do Senhor Deus, a gente acaba dando a impressão de que o culto é uma apresentação de crianças para os seus pais. Quem já teve criança pequena vai entender essa ilustração, porque todos nós pais passamos por isso, né? Se você tem criança pequena ou já teve criança pequena, você se lembra daquele momento que ele fala assim: pai, mãe, vem para a sala, a gente vai fazer um teatro. Aí bota as cadeiras, você senta no teatro, e aí eles fazem as bobiças deles, assim fazem as coisinhas de criança deles, né? Normalmente mal feitas, isto é, sem muita competência, mas como nós somos pais amorosos, a gente no final faz o quê? Muito bem. Isto é, porque a gente sabe que eles fizeram com aquela alegria de nos agradar, a gente aplaude pela sinceridade, não pela competência. Eu uso essa ilustração porque eu acho que às vezes a gente tem a impressão que o culto é assim. A gente até fala assim: Senhor, o culto é imperfeito, sabe? Mas recebe porque é de coração, não é? A gente quer dizer assim, ele é sincero. E com isso, nós destacamos mais a sinceridade do que a veracidade. Nós valorizamos mais os nossos esforços do que os feitos divinos. Sincero, mas errado não é aceitável ao Senhor, não é? Caim poderia fazer uma defesa de que ele ofertou de maneira sincera, mas a Escritura deixa muito claro que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, culto aceitável a Deus tem a ver com um culto não que vem de coração sincero como primordial, embora o reverendo Felipe lembrou muito bem ontem que sinceridade também é parte da adoração, mas é primordialmente
culto é primordialmente feito por alguém que é vestido de Jesus Cristo e adora conforme a orientação da sua santa e bendita palavra. Então, a minha primeira ideia, e é a principal ideia da minha palestra nessa noite, é dizer que a gente tem que abandonar o conceito de que Deus é um espectador passivo, nos assistindo a cultuá-lo, como a gente sentado na cadeira vendo os meninos fazer teatrinho, e pensar em contraposição que ele é o condutor do culto. E aí que eu entro no tema, no título da minha palestra. A liturgia tem tudo a ver com isso. Como ela tem tudo a ver com isso? Se nós entendermos que liturgia é um diálogo entre o Senhor Deus e o seu povo. Liturgia precisa ser entendida de forma a ser esse diálogo. É um Deus que fala e um povo que responde à fala divina. Deus age e nós respondemos a Ele. Michael Horton diz que o livro de Salmos demonstra claramente esse aspecto dialógico do culto. Agora palavras do Horton, ele diz assim: as maravilhosas obras de Deus na criação, na preservação, no julgamento e na redenção são exaltadas, e só então a resposta tem sentido em confissão, louvor, ação de graças, lamento, ou o que quer que seja adequado para a atividade divina declarada. O que ele está querendo dizer é que os salmos, eles exaltam a Deus por alguma coisa que ele fez, como por exemplo, criou, como ele preserva o mundo, como ele julga ou ele redime. E aí o que o salmista faz? Ele responde em conformidade com aquilo de Deus que foi revelado. Isso realmente é presente o tempo todo no livro de Salmos, que, como nós ouvimos na palestra anterior, é um lugar que nós aprendemos a cantar e a orar. Eu quero dar alguns exemplos. Abra comigo a sua Bíblia, veja o Salmo 40. Salmo 40. Olha só o que o salmista diz nos versos 2 e 3, um salmo bem conhecido inclusive. 2 e 3. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sob uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Perceba que ele diz assim: Deus me tirou desse lamaçal, e como resposta, ele me colocou música. Então eu canto em louvor, e eu confio nele, por causa daquilo que ele fez. Perceba que essa resposta de louvor, é uma resposta ao fato dele ter me tirado do lamaçal. Vá para o capítulo 27 de Salmos. Salmo 27, o verso 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Veja a resposta dele. Primeiro ele tem que declarar o que o Senhor é, e aí como resposta a isso, ele diz: não tenho medo. A resposta é de confiança. Dissipa-se todo o temor. Salmo 18, versos 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha quantas coisas Deus é para ele. Aí o que ele faz em resposta a isso? Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Perceba que é sempre Deus é isso tudo, então eu respondo ao fato dele ser tudo isso. Ele ser o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a minha força, o meu baluarte. Então, essa resposta de amor, ele diz no começo do salmo: eu te amo, ó Senhor. Essa resposta de invocação, de quem está suplicando libertação divina, é porque ele vê o que o Senhor é. Ele reconhece ao longo da história da redenção que os atributos e os feitos de Deus ficaram muito claros. Então, o livro de Salmos explica isso para a gente, mostra essa ideia de que o Senhor se revela, mostrando quem Ele é, o que Ele faz, e nós respondemos a Ele. Esse é o diálogo que tem que acontecer na liturgia, esse é o diálogo. Mas, infelizmente, esse conceito de diálogo tem sido perdido na maioria das igrejas evangélicas, pela razão que o reverendo Felipe mencionou ontem, e que eu tenho dito em vários lugares.
Eu tenho o privilégio de visitar várias igrejas diferentes denominações ao redor desse Brasil, e o que eu mais ouço, o que eu mais participo, são cultos com 2 blocos: louvor e palavra, né? Que não se conversam. E o pior disso é que o louvor quase sempre é a nossa oferta a Deus. Então o culto, pelo menos metade dele, é a gente fazendo algo para Deus. Só então que ele vai fazer alguma coisa. Inverte a lógica de um Deus que toma a iniciativa e nós respondemos. Mas eu tenho percebido que até em igrejas mais tradicionais, que têm uma ordem de culto, supostamente fazendo esse diálogo, também comete equívocos nessa área. Principalmente quando você ouve frases do tipo assim: agora nós vamos à parte mais importante do culto, quando Deus fala com o seu povo. Eu fico pensando assim, mas ele não falou até agora. Mas a gente comunica isso. Te dá a impressão de que agora Deus vai falar. Antes ele não falou, viu? Antes era só nós fazendo coisa para Deus, tá? Encheção de linguiça então, porque se ele não falou antes. Mas é porque nós perdemos de vista essa ideia de diálogo, de que o Senhor está falando com o seu povo em todo o tempo, desde a primeira leitura das Escrituras, em que Ele convoca você a se curvar diante do seu senhorio. Ele está falando com o seu povo. Ele não vai falar só na hora da mensagem. Não é ali que o poder vai descer e aí Deus vai falar, antes Deus é só leitura bíblica. Não. Esse é um entendimento errado dessa interação entre o divino e o humano, entre o eterno e o criado. Então, se os nossos atos de culto são uma resposta à iniciativa divina, então a gente deveria articular essa dinâmica o tempo todo, sempre partindo da fala divina e depois tendo a resposta condizente do povo. Exemplo: leitura bíblica, o Senhor Deus fala. Aí o que você faz? Você responde com música. Na pregação, algo está acontecendo ali, o que você faz? Você responde em oração. Você está respondendo, suplicando ao Senhor à luz daquilo que foi exposto na Escritura. Ou, quando o sacramento é oferecido a você e você participa da mesa do Senhor, não seria incomum dizer: Senhor, gostaria de, com resposta a isso, devolver daquilo que o Senhor me deu. E ofertas serem uma resposta condizente a todas as dádivas divinas. O ponto é, quando o Senhor fala e o povo responde, fica mais claro esse diálogo. Se a gente não explicita esse diálogo, dá a impressão de que Deus é espectador, ou que Ele só vai falar naqueles minutos em que o pregador estiver no púlpito. Antes disso, é nós ofertando a Deus. Percebe a mentalidade das pessoas? Seja em igreja que não tem ordem litúrgica, em que tem 2 blocos, né? Louvor e palavra, ou em igrejas em que há ordem litúrgica, as pessoas perdem de vista a ideia do diálogo na liturgia. Deveríamos entender que a leitura da Escritura nos convoca a agir de forma correspondente. Então, quando Deus se apresenta como grandioso no texto, faz sentido eu responder cantando: grandioso és tu. Quando Deus revela os meus pecados, faz sentido eu responder contrito, confessando e pedindo perdão por eles. Então, se culto é um diálogo, a gente precisa articular a ideia de que o Senhor Deus está o tempo todo agindo. O Senhor Deus, Ele é plenamente ativo no culto. Nós somos reativos às suas iniciativas. Culto não é invenção nossa, não é uma ideia do nosso coração, é uma resposta à ordenança divina. E isso deveria nortear cada coisa, por mais pequenina, e às vezes a gente não pensa, a gente faz no automático, mas por mais pequenina que seja na liturgia, ela deveria fazer sentido. Exemplo: se Deus está conversando com o seu povo, então é por isso que quando a gente ora, sempre deveria ser na primeira pessoa do plural. A gente comete alguns equívocos, sabe? Durante as orações eu ouço coisas do tipo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu falo assim: cara, você vai fazer culto individual na sua casa, porque aqui nós estamos cultuando juntos. Aqui você peça perdão pelos nossos pecados, tá bom? Que eu também quero orar contigo e dizer amém. E não é só pelos seus, é pelos meus pecados também, não é?
Então assim, faz sentido a gente orar na primeira pessoa do plural. É assim que a Escritura nos ensina. O próprio Cristo ensinou isso aos seus discípulos. Pai nosso, o pão nosso dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Veja que ele está ensinando os discípulos a orar coletivamente, tá? Assim como a tradição reformada tem um prazer de priorizar o canto congregacional. Por que o canto congregacional é tão especial? Porque o povo canta junto. Como o reverendo Felipe mencionou na palestra anterior, a equipe é a igreja inteira, não é? Então se a igreja canta junto, então é o povo respondendo à iniciativa divina, sempre em uníssono. Com isso eu quero dizer, não estou falando necessariamente de técnicas de canto, que não pode ter alguma coisa em termos de resposta ou cânone, não é nada disso. Estou dizendo assim, a ideia de que o povo responde conjuntamente às iniciativas de Deus, tá? Até durante a pregação da palavra isso tem que acontecer. A ideia de que Deus conduz e nós respondemos. Quando Deus fala por intermédio do pregador, a gente não está passivo. Às vezes a gente tem essa impressão. Agora é o momento de ficar quietinho, viu, crianças? A gente está dizendo assim, ó, agora você tem que ser passivo. Se puder dar um remedinho para o menino ficar estágio, né? Como se tivesse que ficar passivo. Não, Deus está falando. Nós não podemos ficar passivos diante da fala do Senhor. Nós estamos processando a mensagem, nós estamos respondendo em nossos corações com anuência à verdade enunciada. Todo pregador gosta quando alguém fala assim, que ele está dizendo amém no coração dele, a tudo aquilo que está sendo anunciado, não é? Com sentimentos de contrição. Quantas vezes se diz, ai, essa foi para mim? Ou com grande alegria, com orações silenciosas por aqueles que estão perdidos. Você lembra de alguém, o Senhor Deus coloca no coração, você fala assim, Senhor, vai ao socorro do fulano, ele precisa de Ti. São respostas nossas ao Deus que fala com o seu povo. Então perceba que a gente está respondendo à palavra do Senhor. Não existe passividade nem da parte do Senhor Deus, nem da parte do seu povo, porque é um diálogo, não é um monólogo. Nem quando a gente canta, nem quando ele fala, tá? Nunca deve haver passividade. Você não vai à igreja assistir o culto, você aprendeu isso, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Você vai à igreja cultuar, não como quem apresenta, mas como quem responde ao Deus que tudo conduz. Então, acabou minha palestra, é isso que eu queria falar, tá? Só que eu vou passar o resto dos meus minutos aqui, tentando fundamentar isso. Por que é tão importante a gente crer assim? Como é que é a Escritura, depois eu vou mostrar como é que é a história da nossa fé, e como é que a nossa experiência fundamentam essa ideia de que o culto sempre é Deus dirigindo, Deus conduzindo, e nós como povo respondendo às suas iniciativas. Então primeiro eu quero demonstrar como é que a Bíblia, enquanto história da redenção, providencia um modelo de culto, isto é, um modelo de iniciativa divina e resposta humana. Depois a gente vai olhar para um aspecto da reforma cultica de João Calvino, bem específica, contendo esse princípio de que Deus é quem dá as diretrizes, Deus é quem inicia. E enfim, eu vou dar breves exemplos da nossa experiência cristã que validam essa dinâmica de Deus agindo e nós respondendo, tá? Então 3 fundamentos para essa única verdade que eu estou propondo aqui: Deus como condutor do culto, o povo respondendo a Ele, e a liturgia sendo esse diálogo constante. Então, vamos começar com um fundamento bíblico para isso. Eu quero mostrar como a história bíblica inteira revela um Deus que toma iniciativa e de um povo que responde às iniciativas dele. A gente precisa resgatar o conceito bíblico de que Deus está plenamente ativo no culto, porque Ele sempre esteve plenamente ativo na nossa redenção. Em nenhum momento Deus esperou e falou assim, vamos ver se Abraão vem e pede perdão por ter dormido com Agar. Não, é o Senhor Deus que se apresenta a ele 13 anos depois e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É o Senhor que tem que ir atrás de Abraão, não é? É sempre o Senhor que vai atrás dos seus. Ele não esperou Adão e Eva terem uma conversinha e falou assim, a gente precisa pedir perdão, pecado, vamos falar com Deus? Ô Deus, aparece. Não tem isso. Pelo contrário, o Senhor Deus o procura. É sempre o Senhor quem toma a iniciativa.
E essa ideia de que o Senhor toma a iniciativa faz com que a gente entenda o culto como uma redramatização da redenção. O reverendo Felipe falou disso ontem também. Ele disse assim: por que a gente não tem teatro no culto? Porque o culto é o teatro, é o drama, não é? A ideia é de que quando a gente cultua, a gente precisa relembrar como é que a nossa redenção foi toda procedida dessa maneira. É um rememorar de que o Deus Trino, o que Ele fez ao nos eleger, reconciliar, regenerar. Então presta atenção. Um texto bem conhecido, mencionado na palestra do reverendo Felipe ontem, é a fala de Jesus, de que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se a gente interpretar isso, possivelmente, como um pai que nos elege, que nos escolhe, que vai atrás de nós, então você poderia dizer assim que, sim, é verdade, a gente sabe que Deus, desde o início, desde a eternidade, Ele nos elegeu para sermos dele. Mas, como foi bem dito ontem, Deus também intermedia a nossa adoração. É por isso que em Hebreus 10, nós nos aproximamos pelo seu sangue. Nós ousadamente entramos no Santo dos Santos, porque o Filho intermedia essa adoração. Mas olha só, o Espírito está o tempo todo nos movendo a adorar. Ninguém diz Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém afirma o senhorio de Cristo, se não for movido pelo Espírito Santo. O próprio texto de Efésios 5, que fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, resulta em falar a palavra de Deus, em cantar louvores a Deus. Então é ser cheio do Espírito que nos move a sermos adoradores. Percebe? A gente pode falar da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, participando dessa moção do seu povo, rumo a Ele mesmo. Ele é quem nos move a adorá-lo como Ele deve ser adorado. Então o culto é Deus em ação. Se Deus tirou o povo do Egito para ir ao deserto adorá-lo, então o culto tem que começar ensinando essas coisas. Por isso que nós temos costumeiramente defendido lá no Jumper, o reverendo Felipe falou disso ontem, e eu tenho ensinado isso nas aulas, de que é bom que a gente comece o culto com uma leitura da palavra de Deus, para que a igreja entenda que a gente está aqui porque Deus convocou a gente. Não é assim, Senhor, vamos começar com uma oração, pessoal? Vamos começar? Como se fosse algo que brota do meu coração. Não, não brota do meu coração. Eu oro porque Ele me convocou a estar aqui. Então a gente começa com a leitura bíblica para dar essa ideia de que culto é iniciativa divina. E nós respondemos em adoração. Veja, esse raciocínio de um Deus ativo na adoração, ele emoldura todas as nossas atividades no culto como resposta. Então, como eu já mencionei antes, adoração, confissão, gratidão, oferta, tem que ser resposta aos atos redentores de Deus. Culto continuará sendo oferta, mas somente quando a gente destaca a ação de Deus primeiro, tá? Eu quero mostrar exemplos bíblicos disso. Em toda a história bíblica de pecado e fraquezas, Deus toma iniciativa redentora. Ele fez isso com Adão, como eu mencionei, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Saulo de Tarso, e por aí vai. Eles se tornam adoradores por causa dos atos redentores de Deus. Exemplos de histórias que você conhece. Noé faz sacrifício ao Senhor, depois que Deus o livra do castigo, do juízo sobre toda a terra. É uma resposta à redenção divina. Abraão levanta altares na terra onde ele chega, após ouvir as promessas de Deus. Eu vou abençoar a sua vida e todas as famílias da terra por seu intermédio. Aí o que ele faz? Levanta altares e adora o Senhor. Tem um exemplo que eu acho fascinante, esse eu quero mostrar na escritura para vocês. Abre por favor sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 7. Quero mostrar isso na vida de Davi. Olha que precioso ensinamento que Deus vai trazer ao seu servo, o grande rei Davi. Como é que ele precisa compreender algumas coisas que até então não estavam claras para ele. 2 Samuel capítulo 7. Esse é o famoso texto, a gente costuma dizer que esse é o capítulo em que Deus faz aliança com o seu servo. Mas eu quero destacar um aspecto de adoração aqui que é muito bonito. O contexto aqui é que Davi estava sendo vitorioso. Deus estava conduzindo esse grande rei general em triunfo. Então ele teve um momento de paz. Quando ele teve um momento de paz, o começo do texto diz que pacificou, né, os inimigos em redor estavam pacificados. Então assim, ele disse: olha, eu moro numa bela casa, Deus numa tenda, tem que mudar isso.
Deus não pode ser adorado numa tenda, e eu morar numa casa melhor do que o lugar em que Deus é adorado. Então Deus fala assim: eu quero construir alguma coisa para o Senhor. Natã, que é o profeta, diz: faz o que está no teu coração. Aí Natã vai para casa, Deus puxa a orelha dele, fala a palavra dele para Natã, e Natã volta para falar com o seu servo Davi. Quando Natã volta, olha só aquilo que Deus fala, versículo 5: vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Deus falou assim: por acaso eu pedi uma casa? Pedi? Não, eu tenho andado em tenda, assim como meu povo andou em tenda. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Por acaso eu reclamei? Não. Agora pois, assim dirás ao meu servo Davi. Olha a palavra agora que Natã, o profeta, tem que dizer a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Primeira coisa, você era um pastorzico de nada, e eu te fiz. Aí você vai dizer rei, não, príncipe. O Senhor Deus está colocando ele abaixo dele. Príncipe, rei é o Senhor. Eu te fiz príncipe, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Perceba aí, Deus está falando o tempo todo o que Ele fez. Eu tirei você do pastoreio, eu te fiz príncipe, eu te conduzi em vitórias, eu dei paz ao meu povo, para que os inimigos não mais os aflijam. O tempo todo Deus está falando isso. E agora Ele fecha da maneira mais preciosa, olha só, verso 11: desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. O que está acontecendo nesse texto? Quem é que quer fazer casa? Davi, para o Senhor. Mas o Senhor vai dizer para ele assim: quem faz casa sou eu para você. É um jogo de palavras. Davi quer fazer uma casa no sentido de templo, Deus vai prometer uma casa no sentido de dinastia, e a promessa seguinte é que ele teria herdeiro, e sempre haveria quem reinaria em Israel. Mas é o princípio que eu quero que você entenda. Deus está ensinando a Davi que a iniciativa de fazer um lugar de adoração é dele. É dele. Afinal de contas, Deus é quem dita o progresso da revelação. Foi Deus que falou para fazer o tabernáculo, e muda de tabernáculo para templo por ordem divina. Do templo físico para o verbo feito carne, o verbo se fez carne. Ele é agora a habitação de Deus, por ordem de Deus. Do verbo encarnado, agora assunto aos céus, para a igreja como habitação do Espírito. E finalmente, da habitação de Deus em nós, para a gloriosa habitação divina no novo céus e nova terra. Quem conduz isso é o Senhor. É sempre o Senhor que faz a mudança de tempo, de era. As mudanças e o progresso da revelação são iniciativa divina, não nossa. O que eu quero dizer então, com essa primeira fundamentação, é que biblicamente o culto deve refletir essa dinâmica da história da redenção. Deus sempre toma iniciativa e o seu povo responde. Segunda fundamentação, eu quero tirar da história da igreja. O que eu quero defender, muito brevemente, é que a ideia de Deus como condutor do culto é parte da tradição reformada. Então, citando um livro recente do Matt Merker, um livro sobre culto, ele afirma: nós não nos reunimos por nossa própria iniciativa, por nossa própria força. Nós nos tornamos uma reunião apenas porque Deus nos une. Então, ele usa textos bíblicos como Romanos 12, que fala assim, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas baseado em quê? Rogo pelas misericórdias de Deus. É por causa das misericórdias que você cultua, que você responde. Ou Romanos 11:36, que fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode dizer: eu vou cultuar porque tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Sim, mas primeiro vem dele, por meio dele, só no final que é para ele. Então quando você participa de alguma coisa, é só no final, que é o para ele, tá? Porque tudo provém dele.
Efésios 2,13, que você conhece, que fala que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Isso vale também para adoração cultica. Então o que o Matt Merker está colocando no livro dele, é que a adoração é a obra de Deus primeiro. É somente quando Ele nos serve que nós o servimos. É somente quando nós só servimos a Ele, quando a força que é dele está em nós. E quando o Matt Merker desenvolve isso no seu livro, ele cita gente como Marva Dawn. Marva Dawn ficou conhecida por falar que os teólogos ensinam que Deus é o principal sujeito, não só objeto do culto. Ele cita Bryan Chapell. Chapell diz que Deus não é o principal espectador, Ele é quem de fato prega, Ele é quem canta, e Ele é quem ora. Aí você vai dizer, ora? O Espírito de Deus não move você em oração ao Senhor? Ele também se baseia em autores especializados em liturgia, como Hughes Oliphant Old, que diz que o culto é uma questão de atividade divina, não de criatividade humana. Michael Horton é um outro autor contemporâneo que também desenvolve esse conceito de Deus como condutor do culto. O que eu estou dizendo é, muita gente recente fala disso, e como o livro do meu colega, que foi anunciado aqui antes, revela muito bem, o próprio João Calvino indicava na sua liturgia que Deus está constantemente ativo no culto, dispondo, instruindo e comovendo os corações dos fiéis. Palavras do reverendo Felipe e do seu colega, o João Almeida. Bem, então, esse é um tema defendido amplamente pelos reformados, desde a sua origem, lá atrás no século XVI e até os nossos dias recentes. Eu quero dar um exemplo de João Calvino, um exemplo que pode parecer não ter a ver, mas eu acho que existe uma lição preciosa aqui. Por que Calvino rejeitou as imagens como ícone da nossa adoração? Então lembra que na Idade Média desenvolve-se muito a ideia de imagens como auxílio, suposto auxílio na adoração. O argumento era de que as imagens elas eram um recurso para os iletrados. E Calvino então vai responder esse argumento. Ele vai mostrar como isso une a suficiência, a resposta dele une a suficiência de Cristo, da mediação de Cristo, com as parafernálias que distraem os olhos da palavra. Ele vai mostrar como ele tem duas grandes razões para rejeitar isso. Primeiro, que Cristo é suficiente para nos unir a Deus em adoração. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas ele também vai dizer que as parafernálias distraem os olhos da palavra de Deus. O que foi originalmente pensado para estimular interesse em Cristo, qualquer que fosse assim o pedaço de escultura ou pintura que foi pensado a princípio, estimularia a adoração, ele diz que na prática isso acabou se tornando concorrente com Cristo. E esse insight de Calvino é muito correto, porque ele combina com as escrituras. Tem uma história na Bíblia que diz exatamente isso. Quando o rei Ezequias vai promover uma reforma religiosa, está lá no segundo livro das Crônicas, uma das coisas que ele tem que fazer é quebrar com uma serpente, Neustã. Caso você não se lembre desse detalhe da história, Neustã era a imagem, era a serpente de bronze que foi levantada nos dias de Moisés, como símbolo da redenção do Senhor àquela maldição que tinha vindo sobre o povo no deserto. Então pensa num ícone de redenção. Só que com o passar dos anos, ela se tornou objeto de idolatria. Então Ezequias tem que quebrar com um símbolo nacional, que tinha cerca de 700 anos de idade, mais do que o nosso país. Já pensou? Mas porque ele entendeu que aquilo que originalmente tinha boa utilidade, acabou se tornando ruim para a adoração do povo de Deus. Então Calvino tem argumentos pelos quais ele entende que as imagens que apontam para o divino, elas não são úteis para a nossa adoração. E veja alguns argumentos dele, eu não vou listar todos, mas eu acho que esses são úteis. Primeiro, Calvino diz assim, Deus já acomodou a sua revelação na Escritura. Isto é, quando Deus escreveu este livro por intermédio de vários homens ao longo dos séculos, Ele já falou numa linguagem acessível. A ideia de acomodação das Escrituras é uma doutrina preciosa em Calvino, que visa mostrar a ideia de que o Senhor Deus falou de forma simples. Você acha a Bíblia difícil? É que Deus não falou difícil. Aqui Ele está falando com criança.
Ele já acomodou, porque de fato, se a gente for honesto, a gente sabe que embora a passagem das Escrituras, algumas passagens sejam difíceis, a sua mensagem principal não é, qualquer um entende. A sua mensagem principal, ela é clara. Essa é a defesa que os reformados sempre fizeram, de que a Escritura ela é suficientemente clara para que a sua mensagem seja divulgada. Então, inventar as nossas próprias representações de Deus questiona a suficiência da acomodação divina da linguagem revelacional. É como se dissesse assim, Senhor Deus, o Senhor fez um bom trabalho, mas o pessoal hoje não entende, a gente tem que dar um help para o Senhor, vamos fazer umas imagenzinhas aqui. Você está questionando a competência de Deus de comunicar quem Ele é através desse livro. Quando você coloca auxílios. Segunda razão para Calvino rejeitar as imagens, que eram prática cultica da época, é que a majestade de Deus ela é corrompida pela ingenuidade e pela engenhosidade humana na adoração. A engenhosidade cultica de uma alma pecadora, ela é risível. Aí você fala assim, que engenhosidade? Por exemplo, quando os teólogos católicos romanos faziam uma distinção entre veneração e adoração. Você já ouviu essa? Ela é antiga, ela já tinha nos dias de Calvino. Ele diz assim, isso é tolice. Isso é o nosso coração pecaminoso tentando cortar fio de cabelo. Porque ele sabe que isso acaba sendo uma corrupção da adoração. Mas só que nós agimos de maneira ingênua. E criamos argumentos. Um terceiro motivo para Calvino rejeitar é que ele diz assim, quando Deus quis comunicar, o próprio Deus santificou a sua mídia visual. Deus tem mídia visual. Afinal de contas, a gente tem batismo, a gente tem ceia. Os sacramentos são a sua mídia visual de comunicação da redenção. O Senhor Deus santificou. Ele preparou quando Ele instituiu esses sacramentos, para que a gente seja impactado apenas com imagens que provêm dEle. Esses argumentos de Calvino, então, eles se encaixam na proposta artística, de que você não faça arte daquilo que não se vê. Ele diz, somente aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, a gente deve esculpir, jamais aquilo que é divino. Bem, eu estou usando isso para explicar a vocês que Calvino estava preocupado em se voltar para iniciativas divinas. Então, Calvino vai promover uma arquitetura simples na igreja onde ele pastoreia, a Catedral de São Pedro, lá em Genebra, mas toda a beleza do culto gira em torno da palavra, porque ele sabe que Deus fala com o seu povo, e ele quer que o povo aprenda a ouvir o Senhor. Os sucessores de Calvino, no século XVII, os conhecidos, os famosos puritanos, falaram fortemente do chamado princípio regulador do culto, que é a ideia de que aquilo que está explicitado na Escritura sobre o culto deve nortear a maneira de nós adorarmos. O reverendo Felipe falou com muita propriedade sobre coisas que a Bíblia não diz, mas naquilo que ela fala e que pode ser claramente deduzido dela, não tem invenção, não tem criatividade que seja legitimada. Os nossos antecessores então falaram que Deus é quem estabelece os elementos na adoração baseados na sua palavra, não é? A Escritura não detalha coisas como nós vimos na palestra anterior, mas ela certamente nos dá diretrizes. Então, tanto esse exemplo de João Calvino como dos puritanos e o princípio regulador revelam que a história da tradição reformada diz que culto é iniciativa divina. Todas as vezes que eu vou inventar moda, que eu tenho iniciativa minha, eu piso no tomate, eu faço alguma bobagem. Eu tenho que aprender a responder às iniciativas divinas. Quero dar um terceiro exemplo, uma terceira fundamentação que vem da nossa própria experiência de vida. Olha que interessante. Os momentos de adoração preciosos na sua vida sempre foram respostas a ações do Espírito. Pensa comigo. As maravilhas de Deus nos movem a adorá-lo. A sua santidade nos constrange a confessar os seus pecados. O seu perdão desperta em nós gratidão. Sua providência abundante nos conduz a ofertar de nossa renda. Cada ato de culto, na vida inclusive, é uma resposta nossa àquilo que Ele fez,
aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Então, vamos expandir isso aqui um pouquinho. Perceba as vezes em que Deus deixou você maravilhado com a glória dele. Pode ser que tenha sido uma cena de beleza na criação. Quando você viu algo e você falou assim, nosso Deus é espetacular, não é? Não tem, assim, não dá para você não falar isso, porque beleza foi cravada diante dos teus olhos, e você diz, só o Senhor para fazer isso, só o Senhor para ter pintado esse céu, só o Senhor para fazer essa praia, só o Senhor para ter uma paisagem que mistura cores, esse verde, essa água, essa cachoeira, esse campo. Assim como paisagens, o Senhor coloca beleza em cada área de estudo e investigação da criação. Médicos podem ficar encantados com a beleza do funcionamento do organismo humano, não é? Assim como nós ficamos encantados como na criação, ainda que debaixo da maldição de Deus, coisas funcionam de maneira extraordinária, extraordinária. Essas belezas da criação nos levam a adorá-lo, assim como belezas na própria redenção. Quando se vê alguém convertido das trevas para a luz, sua vontade de louvar o Senhor, e é natural que você responda assim. É esse tipo de encanto que o Senhor produz em você, que te dá vontade de adorá-lo. Ou quando você vê alguém que antes estava preso em seus pecados, crescer em santidade, isso desperta encanto, e encanto promove louvor. Você louva quando você está encantado. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, né? Eu estava preso em laços, mas o Senhor me libertou. Então ele responde em adoração, o salmista. Ou senão, quando Deus deixa você contristado com o seu pecado, de repente você está conversando com alguém, alguém fala do seu testemunho, de como ele testificou da sua fé para outra pessoa, e você fala assim, Senhor, eu tenho sido falho nisso. Você responde às ações divinas. Ou quando alguém demonstra uma espiritualidade que ele ou ela cultiva, mas você tem falhado em cultivar, você fala, Deus, eu tenho orado tão pouco, me perdoe. Deus toma iniciativa e você responde. É assim na sua vida o tempo todo. Ou senão, você vê irmãos queridos seus que caem, porque não ouviram os alertas divinos, e aí você se lembra, Senhor, podia ter sido eu, me segura, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Todas as vezes que o Senhor Deus move você com o seu espírito, com o espírito dele, você responde, ou em adoração, ou em contrição, ou às vezes produzindo gratidão no seu coração, pelas muitas bênçãos, quando você recebe livramentos de Deus, quando você recebe curas nos seus amados, ou os cuidados divinos diversos, devem levar você a contar as bênçãos, e a cantar em gratidão. Perceba, esses movimentos de adoração a Deus, de louvor, de confissão da nossa fraqueza, ou de gratidão, eles sempre são respostas, sempre. Perceba isso, o tempo todo na sua vida é assim. Você nunca tem uma iniciativa de gratidão se não tiver razão para agradecer. Você nunca confessa um pecado que não foi evidenciado. Você nunca adora um Senhor que não se mostrou glorioso. Entende? Na vida da gente, o tempo todo você responde. Você só cultua como resposta. O que eu quero dizer, queridos, é que a gente tem razão na Bíblia, na história da nossa fé e na experiência cristã, para a gente conduzir todo o culto como sendo iniciativa divina e só resposta nossa. Então eu quero terminar dando razões, ou melhor, sugestões, para tentar conscientizar o povo de Deus dessa condução divina. E eu faço questão de frisar essa palavra, são sugestões, tá? Não existe fórmula, não existe um jeito único da gente passar essas coisas, mas então eu não estou dando regras, mas eu estou levantando algumas reflexões sobre como é que a gente pode implementar essa mentalidade, esse apreço, essa vontade de explicitar Deus como condutor do culto. Então vamos lá, eu tenho 3 sugestões e com isso eu vou terminar a minha palestra. Primeira ensine sobre isso na igreja. Eu tenho que começar com esse ponto. Isto é, a gente precisa ter mais reforma litúrgica nas nossas igrejas.
Há muitos indivíduos e igrejas, e eu falei isso no intervalo com alguns irmãos, muitas igrejas que têm descoberto a fé reformada. Talvez você seja alguém assim. A sua igreja, a igreja de onde você vem, da qual você faz parte ou fazia parte, não ensinava essa teologia, mas você a descobriu. Pode ser que tenha sido pela internet, algum livro que você leu, ou alguém que pregou isso a você, não importa. A questão é que isso tem te encantado, e louvado seja o Senhor por isso. Porém, alguns que têm se encantado por essa fé, não têm compreendido como é que essa fé deve moldar o nosso culto. Isso me preocupa, porque a reforma protestante não foi uma reforma só de doutrina, ela foi essencialmente uma reforma litúrgica, na maneira de adorar. Então, se eu não tenho uma mudança no culto, alguma coisa está errada. Antes a teologia estava ruim, mas eu adorava o Senhor muito bem. Opa, agora eu aprendi a doutrina boa, mas continuo cultuando do jeito que eu cultuava antes. Alguma coisa não está certa, não está certa nessa matemática aí. Porque quando você descobre uma nova maneira de enxergar o Senhor e a sua redenção, isso tem que mexer com o seu culto. Então, vamos lembrar que o protestantismo ele confrontou a idolatria de Roma, nas imagens, como eu falei, no sacramento da missa, no entendimento da missa, né, da Eucaristia. Então, isso revela que o movimento que iniciou as igrejas evangélicas, a parte da igreja romana, tem tudo a ver com culto. E, no entanto, essa é uma área negligenciada por muitos, que querem a doutrina, mas não querem aprender querem a doutrina histórica, mas não querem aprender com a maneira histórica de se cultuar. Por isso que eu quero recomendar o livro do reverendo Felipe. Se você não conhece, mas quer aprender mais, leia o livro dele, porque ele vai te dar insights e uma percepção mais abrangente do que só o nosso umbigo, a nossa história, o pouco tempo que a gente viveu de cristianismo, as igrejas que a gente conhece, e é só isso. Como é precioso a gente expandir o nosso entendimento de como o povo de Deus adorou no passado. A inconsistência dessa postura é que pessoas querem aprender sobre Deus e a sua salvação, mas não enxergam como isso afeta a maneira como a gente celebra esse Deus e a sua salvação. Tá? Então essa desconexão entre doutrina e culto revela para mim que a reforma é apenas parcial em muitas igrejas. E em muitos dos nossos irmãos. Talvez até muitos de vocês, muitos de nós. Então a gente precisa ensinar sobre culto, sobre esses temas que a gente tem levantado aqui. Não é palestra para ouvir o reverendo Felipe, o reverendo Robério, o reverendo Heber Júnior falando, não. É algo para a gente compartilhar com outros. Se você é pastor, se você é professor, são coisas para você refletir e transmitir à sua igreja, tá? É necessário que a gente ensine sobre a necessidade de reformarmos o culto de acordo com essa doutrina que a gente tem aprendido a amar. Então, se você ama a ideia de Deus ser quem primeiro buscou você e trouxe você para Ele, então o culto tem que refletir isso. E isso me leva ao minha segunda sugestão. Exalte uma soteriologia de iniciativa divina e resposta humana. Como é gostoso a gente ensinar isso, né? Quando eu falo soteriologia, eu estou me referindo à doutrina da salvação. Isto é, ensine sobre um Deus que tem a iniciativa na sua salvação. Um Deus que nos busca. E quando a gente já era dele, a gente se volta para ele em fé e em arrependimento. Você não creu do seu coração, você creu porque você já era dele. Você se arrependeu porque você já era dele. Você já estava viva em longe dos seus delitos e pecados, e agora viva em Cristo. Por isso que você respondeu em fé e arrependimento. Essa dinâmica de iniciativa divina e resposta humana, como eu falei, está presente na nossa salvação e tem que estar presente no culto também. Então ensine a doutrina, porque ela tende a fomentar o desejo da gente refletir isso no culto. A doutrina correta precisa conduzir a uma doxologia correta. Portanto, eu não estou falando só de aplicar uma fórmula, mas ela tem que brotar do nosso amor por um Deus que vem em nosso favor, o pastor que busca a ovelha. Eu sempre gosto dessa ilustração. Deus foi tão sábio que Ele comparou a gente à ovelha, e não é um elogio quando Ele diz que você é ovelha. Ovelha é um bichinho tolo que anda desgarrado do seu pastor, e não volta quando você chama, porque ela não tem essa habilidade. Bicho tolo tem que ser buscado,
carregado no lombo do pastor. Ótima ilustração para a iniciativa divina. E você ser abençoado por essa iniciativa divina. Então, isso revela que essa salvação tem que ser anunciada. Eu peço que você lembre o tempo todo de que o culto é conduzido por Deus e como isso tem efeitos práticos sobre a própria adoração. Exemplo, quando a gente é lembrado de que culto é iniciativa divina, isso nos humilha, isso retira da gente qualquer mérito da nossa atividade adoradora, tudo que você preparou muito bem ali, pessoal da música. Se é resposta a tudo que Deus fez, então esvazia todo e qualquer louvor ou mérito, né, do que você fez. Se a gente não cultua por iniciativa própria, se a gente simplesmente responde à sua condução, então tudo que você tem que fazer é honrar o Senhor. Inclusive nós usamos uma expressão muito bonita quando a gente entrega nossos dízimos. Você deve ser de igrejas que talvez te ensinaram a devolver os dízimos. A gente fala assim, muito bom, é isso mesmo. Que se ele que deu primeiro, então você só devolve. Mas isso não vale só para o dízimo, entende? Isso vale para qualquer ato seu no culto. É só uma devolutiva, não é iniciativa. É só uma resposta. Então, que precioso nós lembrarmos de que Deus é quem nos salva e nós respondemos à sua salvação. Então ensine isso e mostre como isso tem que ser visto no culto. Por último, e eu termino com essa sugestão, eu quero sugerir que você tenha que ensinar isso, não só dando aula, não só pregando, mas conduzindo a liturgia de forma pedagógica e profética, porque você está anunciando as verdades de Deus. Isto é, seja explícito em dizer o que está acontecendo, seja intencional em explicar o que está acontecendo, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Então, se você quer despertar louvor, leia uma passagem de convocação ao louvor que exalte as glórias do Altíssimo e contém a resposta humana. Leia, por exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mais na frente no Salmo ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aí depois que você fala que Deus é o refúgio, que Ele é o nosso, a nossa fortaleza, faz sentido você responder, se você gosta de hino, cantando o Castelo Forte, né? O hino que tanto se assemelha a esse salmo, é o salmo próximo, que muitos dizem ter inspirado Lutero a cantar, ou talvez um cântico mais contemporâneo, né? Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, que lindo, meu abrigo, torre forte, todo tempo o meu socorro vem de ti. É você dizendo para o Senhor o que Ele é para você, como resposta ao que Ele disse de si mesmo. Selecione alguém que possa orar, adorando de forma condizente. Já pensou que precioso esse irmão pega aquilo que foi lido, cantado, e ele fala assim, Senhor Todo-Poderoso, Tua palavra diz que as nações todas juntas diante do Senhor não passam de um pingo que cai de um balde. Na verdade elas são menos do que nada. Por isso, Senhor, só resta às nações te adorar e exaltar, ó Altíssimo. A gente não ouve orações que exaltem o Senhor assim, repetidas vezes. Na maioria das vezes a gente dá aquela frase chavão inicial e já vai direto para os pedidos, né? Senhor Deus, amantíssimo Pai, ajuda a gente nisso, dá isso em nome de Jesus, amém. Quase sempre é isso que a gente faz na oração. Enquanto que os salmos, bem lembrou o reverendo Felipe, eles são também modelo de oração. Você gasta um tempo falando para Deus como Ele é lindo, e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Nosso Deus é belo, Ele precisa ser elogiado na sua beleza, e apreciado de todo o teu coração. Portanto, ore desse jeito, reconheça as belezas dele. É isso que eu quero dizer por ensinar a igreja. Mostre para a igreja que agora é o Senhor convocando. Depois diz, nós vamos responder a Ele, porque Ele é digno dessa adoração. Depois nós vamos exaltá-lo em conformidade com aquilo que a gente aprendeu dele. Senão a oração fica desconexa com o que a gente acabou de ler e cantar. Se a gente faz oração que não tem nada a ver com o que a gente cantou, e música que não tem nada a ver com o que a gente leu,
nós não damos tempo para refletir. O reverendo Felipe sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho sido um defensor de um culto que amarra as coisas de uma tal forma que a gente converse sobre um tema só. E eu creio que a vantagem pedagógica desse modelo, embora não seja o único correto de forma alguma, mas a vantagem pedagógica é que quando a gente conversa sobre um tema só, você conversa mais profundamente. Se você fala assim, fui visitar minha mãe e a gente sentou na cozinha dela lá, a gente teve uma boa conversa, 2 horas, falamos sobre um monte de coisa. Pode ter sido bom, mas você não conversou profundamente sobre nada. Agora você falou assim, fui na casa da minha mãe e fui falar sobre isso. Pastor, a conversa pegou fogo. Mas foi boa, no final Deus abençoou, foi muito bom. Aí você teve uma conversa séria, profunda, entendeu? Falar sobre um monte de coisa é legal, mas ela não aprofunda nada. Não é errado, mas ela não aprofunda. Conversar sobre uma coisa só dá esse senso de que a gente foi longe ali. A gente pensou delongadamente sobre as belezas do Senhor naquela área. Ensine isso para o seu povo. Instrua dessa maneira. Eu creio que esse tipo de planejamento que eu estou sugerindo não esvazia em nada a nossa sinceridade na adoração. Não é verdade que planejamento engessa o espírito, como alguns acham que faz. Nada disso. Não é verdade que planejamento atrapalhe momentos de confissão, de gratidão. Por exemplo, quando você vai assistir, vamos supor que você fosse assistir uma boa peça de teatro, foi ensaiado várias vezes, você não diz, ai que mecânico, você não fala assim, pelo contrário, você fala assim, que bonito, ó, nossa, foi tocante, né, que história bonita, mas foi planejado, ensaiado, treinado e retreinado zilhões de vezes, e ainda assim você enxerga espontaneidade, alegria, beleza. Então a gente tem que acabar com essa ideia de que espontaneidade faz o espírito fluir mais. Não tem nada a ver. Pelo contrário, se a gente planejar com intencionalidade, o povo de Deus vai fazer aquilo que o reverendo Felipe ensinou tão bem ontem, tão bem, de que liturgia não é lugar para a gente inovar, é lugar para a gente discipular, treinar. Como ele bem nos ensinou ontem, é a escola de Deus. Se é a escola de Deus, você tem que aprender com repetição. Então, lembre-se dessa única verdade. Pastor Hebe falou sobre o quê? Na quinta-feira ele falou que Deus é condutor do culto. O que mais? Só isso que ele falou. 1 hora, só isso. Mas já é muito. E se o nosso povo entender isso, o culto vai se tornar algo muito mais precioso aos nossos olhos. Se é um encontro do eterno com os criados, então que gostoso saber que Ele mesmo nos conduz nessa atividade tão importante. Não é Ele sentado na cadeira esperando a nossa criatividade, para no final bater palmas que são questionáveis. Nada disso. É o Senhor Deus nos conduzindo no ato mais belo e mais eterno que a gente faz. Eu quero terminar com a seguinte fala. Se você é preocupado com evangelização na sua igreja, muito bom. Glória a Deus por isso. Se você é preocupado com diaconia, socorro aos necessitados na sua igreja, muito bom. Glória a Deus por isso. Mas evangelização vai acabar e socorro aos necessitados vai acabar. Culto a gente vai fazer para todo sempre. Se você não gastar tempo aprendendo agora, eu vou dizer assim, mas que inversão de valores. Aquilo que você vai fazer para sempre e sempre e sempre e sempre. Por que você não gasta tempo refletindo sobre isso? Louvado seja Deus, porque esse é o tema da nossa conferência. Porque essa é a atividade que marcará a nossa eternidade. Adoração ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, teu povo está aqui refletindo sobre a adoração. E há muito o que aprender na tua palavra. E nós pedimos que o que tem sido ensinado seja apenas o início de uma reflexão profunda, cuidadosa, por parte dos meus irmãos e irmãs. Por parte de todos nós, Senhor. Dá que nós pensemos, reflitamos, ponderemos sobre a importância do culto na nossa vida, moldando todo o nosso caminhar. E se de fato o culto da reunião molda o culto da vida, então ensina-nos, Senhor, a conduzir
ou a celebrar o culto da reunião, tendo em vista muito claramente a tua liderança, a tua proatividade e as nossas respostas às tuas belas iniciativas. Que o teu povo seja ciente disso, que os líderes conduzam o teu povo a enxergar isso, que a tua igreja ame o fato do Senhor ser tão misericordioso, que até na hora de cultuar, é o Senhor quem nos conduz a fazê-lo. Que o teu povo seja grato a ti por isso, Senhor, e queira mais e mais tornar isso visível, perceptível aos outros irmãos. Nós rogamos pelas igrejas que aqui estão, que elas tenham zelo de reformar a adoração em prudência, conforme as Escrituras nos prescrevem, e naquilo no qual ela é silente, que haja prudência cristã, reflexão cuidadosa, não dogmatismo subjetivista, mas reflexão cuidadosa. Dá que o teu povo processe as coisas aqui faladas com cuidado, para a bênção do teu povo e para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.